Olá, vamos então para o nosso último bloco de análise de questões de OAB na disciplina específica de Direito das Crianças e Adolescentes, analisando especificamente o ECA, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar mais uma vez, né? Aqui está essa questão aqui que eu separei é do exame 31 e diz o seguinte: o adolescente João, com 16 anos completos, foi apreendido em flagrante quando praticava ato infracional análogo ao crime de furto. Aqui tem uma questão importante. Bom, se ele tem 16 anos completos, ele já é considerado adolescente. Isso está lá já logo no início do ECA, onde consta que até os 12 anos nós temos uma criança e dos 12 até os 18 nós consideramos como adolescente. E aqui está muito claro, ele ter 16 anos. E outra coisa importante é que adolescente não pratica crime, pratica ato infracional, ok? Essa carga do nome crime, ela não é carregada aqui pelos adolescentes, né? Porque eles são inimputáveis. Esta é a fundamentação legal para isso, né? Doutrinária, enfim, a mens legis, a intenção do legislador foi essa ao criar as punições, né? Mas chamar esse ato ilícito, né, do menor a infrator como ato infracional e não um crime. Mas nós podemos descrever os atos infracionais como crimes, né? Ou contravenções penais, que são crimes um pouco mais brandos, perfeito? E aqui, então, por isso que está descrito desta forma: ato infracional análogo ao crime de furto. Popularmente, você vai ouvir dizer nos jornais, né, que o adolescente cometeu furto, mas o correto juridicamente é dizer que ele praticou um ato infracional análogo ao crime. Bom, devidamente conduzido o processo de forma rígida, ele foi sentenciado ao cumprimento de medida socioeducativa de 1 ano, em regime de semiliberdade. Sobre as medidas socioeducativas aplicadas a João, assinale a afirmativa correta. Letra A. A medida de liberdade assistida será fixada pelo prazo de 6 meses, sendo que ao final de tal período, caso João não se revele suficientemente ressocializado, a medida será convolada em internação. A medida aplicada foi equivocada, pois deveria ter sido necessariamente determinada a internação do João. No regime de semiliberdade, João poderia sair da instituição para ocupações rotineiras de trabalho e estudo sem necessidade de autorização judicial. E a medida aplicada foi equivocada, pois não caberia, pelo fato análogo ao furto, ter a ser aplicada medida diversa da liberdade assistida. Então vamos voltar um pouquinho aqui nas medidas socioeducativas no ECA, a partir do artigo 112, que a gente tem até uma forma de gradação, e eu acho importante você revisitar esse assunto que nós vimos já nas nossas aulas, mas é importante revisitar porque é uma coisa que é muito recorrente de ser cobrada no exame do OAB, né? Então, quais são aí as medidas socioeducativas que nós temos? Advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime semi-liberdade
internação em estabelecimento educacional, né? Vai levar em conta, olha só, a capacidade de cumprir as circunstâncias e a gravidade da infração, tá? E jamais vai ser admitida a prestação de trabalho forçado. Para que haja a aplicação dessas medidas, eu tenho que ter existência de prova suficiente da autoria e materialidade. Tá? Bom, a advertência. Considerar na admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinada. Um pouco mais acima, o parágrafo único do 114, que fala da existência de provas suficientes, de autoria para materialidade, para que se imponha aí as medidas socioeducativas, diz que a advertência pode ser aplicada sempre que houver prova da materialidade e indícios suficientes. Então, eu posso acumular, inclusive, tá? Como posso ter só uma advertência se for um crime muito menor. A obrigação de reparar o dano, tá? Quando tem reflexos patrimoniais, então, este do rapaz aí que cometeu um crime contra o patrimônio, um ato infracional, na verdade, contra o patrimônio, poderia ter sido aplicado, por exemplo, essa reparação de dano, tá? Para que restitua a coisa, promova o ressarcimento ou compense o prejuízo da vítima. Mas havendo impossibilidade, pode ser substituída por outra que for adequada. Prestação de serviço à comunidade, são tarefas gratuitas, tá? Que não pode exceder 6 meses, ok? Geralmente entidades assistenciais, hospitais, escolas, programas comunitários, não governamentais. Deve ser cumprida essa jornada máxima de 8 horas, aos sábados, domingos, feriados, dias úteis, em modo de não prejudicar a frequência da escola, ok? A liberdade assistida, sempre que se figurar uma medida mais adequada para acompanhar e orientar, auxiliar o adolescente, tá? Ela pode, a autoridade, designar uma pessoa que vai acompanhar o caso. O prazo da liberdade assistida também de 6 meses, pode ser prorrogada, revogada, substituída por outra medida, ok? E esse orientador, ele vai acompanhando o menor e sempre vai ter que dar um apoio, uma supervisão, tá? Regime de semi-liberdade pode ser determinado desde o início ou uma transição para o semi-aberto. Possibilita a realização de atividade externa, independentemente de autorização judicial. Olha só. São obrigatórias escolarização, profissionalização, devendo sempre que possível ser utilizados os recursos existentes na comunidade. A medida não comporta prazo determinado, aplicando no que couber as disposições relativas à internação. E a internação, que é mais grave, né? Essa é a verdadeira privação da liberdade. E tem que ser, sim, breve, excepcional, respeito da condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, tá? Nesse caso aqui, ele vai poder realizar atividades externas também, mas diferente do regime de semi-liberdade, que nem precisa de autorização judicial, aqui, não que ele precise da autorização judicial, mas se tiver uma ressalva de que ele não pode fazer atividades externas, então isso lhe vai ser vedado, porque olha o que diz, salvo expressa determinação em contrário, ok? Então vamos voltar lá, o que aconteceu com João? Ele caiu num regime de semi-liberdade, e aí vem falar da liberdade assistida, prazo de 6 meses. Quando a gente olha lá na liberdade assistida, vai ser adotado, tal. Aqui não tá falando nada de prazo. O que tá falando de prazo da semi-liberdade é aqui, também da prestação de serviços até 6 meses. Então, quiseram colocar algo aqui para confundir, tá?
E a medida de liberdade assistida ela é diferente da semiliberdade, ok? A medida aplicada foi equivocada, pois deveriam ter sido necessariamente determinada a internação. De João, não, é muito grave, medida excepcional, mais grave, enfim. Então, com que respaldo que você vai assinalar que foi equivocada, né? João poderia sair da instituição para ocupações rotineiras de trabalho e estudo sem necessidade de autorização judicial. Essa é a correta. De novo, foi equivocada, pois não poderia ter medida de liberdade assistida, né? Não poderia ter aplicado uma medida diversa de liberdade assistida. Não, poderia sim. Tá? Então é a letra C. Outra, Maria, aluna do 9º ano do ensino fundamental, de uma escola que não adota a obrigatoriedade do uso de uniforme, frequenta regularmente culto religioso afro-brasileiro com seus pais. Após retornar de férias escolares, a aluna passou a ir às aulas com um lenço branco enrolado na cabeça, afirmando que necessitava permanecer coberta por 30 dias. As alunas Fernanda e Patrícia, incomodadas com a situação, procuraram a direção da escola para reclamar da vestimenta da aluna. O diretor da escola entrou em contato com o advogado do estabelecimento de ensino a fim de obter subsídios para sua decisão. Assinale a orientação que você entende aí que tem que ser mais correta. A. Proibir o acesso da aluna à escola? Marcar uma reunião com os pais da aluna Maria a fim de compeli-los a descobrir a cabeça da filha? Permitir o acesso regular da aluna ou proibir o acesso das 3 alunas, né? Bom, eu acho que fica muito claro aqui, primeiro, que não adota obrigatoriedade de uso de uniforme, então não pode exigir nada com relação, a não ser que fosse algo que tivesse, né, por exemplo, uma vestimenta que está muito curta, algo do tipo, né, que geralmente deve ter esse regramento, já que não tem uniforme como obrigatoriedade. Mas fica aqui também muito claro que ela segue uma religião e que ela voltou falando que tinha que ficar coberta, né? Pode ser que seja por conta de sua religião, né? Enfim, e aqui a gente não precisa, então, até por um bom senso, né? A gente consegue responder e não precisa nem se voltar muito para o código, para o estatuto, né? Permitir o acesso regular da aluna, não tem nada que proíba. Mais uma vez, proteção da criança. O lenço na cabeça da menina tá fazendo mal a alguma outra criança? Tá fazendo mal a ela? Então, não tem nada que se proibir aqui. Então, é simplesmente letra C, permitir, né? E uma última questão. João, maior de idade, e sua namorada Lara, com 14 anos de idade, são capturados pela polícia logo após praticarem crime de roubo. Quer dizer, a gente pode dizer que ele praticou o crime de roubo e ela um ato infracional análogo ao roubo, né? Majorado pelo emprego de arma de fogo. O Juízo da Infância e Juventude aplicou medida socioeducativa de internação para Lara, ressaltando que a adolescente já sofrera medida de semiliberdade pela prática de ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas. Nossa, com 14 anos, hein, gente? E acontece de verdade, né? Muito triste. O juízo criminal condenou João pelo crime de roubo em concurso com corrupção de menores. E João apela da condenação pelo crime de corrupção de menores sobre o argumento de que Lara não é mais uma criança, porque ela já está corrompida, ou seja, porque ela já sofreu aí um processo e uma penalidade de medida de semiliberdade por um crime anterior, por um ato infracional anterior. Mas como assim a Lara não é mais criança? Ela deixa de ser criança por praticar um ato infracional? Jamais, né? Aqui tá muito claro que ela tem 14 anos de idade. Criança ela não é, né? Mas ela é adolescente. Então,
A pergunta é: com base no caso apresentado, assiste razão à defesa de João? Letra A, não, pois é irrelevante o fato de Lara já ter sofrido medida socioeducativa. B, não, pois Lara ainda é uma criança. Ela é uma criança? O que o ECA diz? Que até os 12 anos é criança e dali para frente é adolescente, até os 18. Então, ela não é uma criança. Sim, já que o crime de corrupção de menores exige que o menor não esteja corrompido. Não exige isso? Um ECA tão protetivo, ele vai exigir isso para prejudicar a criança ou adolescente? Sim, visto que no crime de corrupção de menores a vítima tem que ser uma criança. Mas ela não é uma criança. A pergunta é: assiste razão? Sim, visto que no crime de corrupção de menores a vítima tem que ser uma criança. Primeiro que corrupção de menores é menor de 18 anos, não menor de 12. E ainda que fosse, ela tem 14. Ela é adolescente. Portanto, é a letra A. Assiste razão? Não, pois é irrelevante o fato de Lara já ter sofrido medida socioeducativa. Perfeito? Então, gente, finalizo aqui com você hoje. Eu espero ter te ajudado, tá? Fico à disposição. Qualquer coisa é só me procurar nos canais. Eu forneci para você um slide. Na última página desses slides estão lá os meus contatos, meu telefone, meu Instagram, meu e-mail. Fique ligado aí também no meu Instagram, sempre com muitas dicas para quem faz OAB. Conte comigo, boa sorte e um abraço.